Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Me chamo Danilo Melo, como vocês já sabem, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. Como vocês já sabem, todas as quartas-feiras, 6 horas da manhã, nós temos vídeos sobre os frutos. E quem acompanha já deve saber que nós estamos chegando aí na metade dos frutos e já entraremos lá nos dons. Então, vamos terminar aqui a saga dos frutos e quando acabar, lá provavelmente para o mês de março, nós estaremos entrando nos dons. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que vai nos dizer o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E hoje, semana passada, falamos sobre longanimidade e esta semana, hoje, estaremos falando sobre benignidade. Confesso para os irmãos que foi um meio difícil para estudar sobre o assunto, mas para a honra e glória de Deus, consegui. Benignidade, de acordo com o dicionário cristão, que é o dicionário bíblico, benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso. Está ali na mesma escala com o seu próximo, ou seja, se comportando com base na lealdade e fidelidade. E aí você pode me perguntar, Danilo, benignidade é o mesmo que amor? Eu particularmente vou dizer que não, mas vou te dizer que é muito parecido. Ser benigno é ser misericordioso. E outra característica de ser benigno é você se colocar no lugar do outro. Como assim? Meu irmão está padecendo necessidade. E aí eu me pergunto, o que eu queria que fizessem comigo se eu estivesse naquela situação? O que é que ele deve estar sentindo agora, nesse momento de dor, nesse momento de necessidade? O irmão está frio espiritualmente na igreja, mas o que é que eu queria que fizessem comigo quando eu estivesse frio dentro da igreja? O que é que o irmão está sentindo para estar daquela maneira? O que é que o irmão está sentindo estando naquela maneira? Quais são as decisões que o irmão está tomando e o que é que eu posso fazer para que ajude o irmão de uma maneira que eu queria que fizessem comigo? A palavra de Deus ela vem dizer que a lei e os profetas dizem que faça com os outros aquilo que querem que vos façam. Então, ser benigno é eu fazer com meu irmão aquilo que eu acho que é o melhor para mim e aquilo que eu queria ou quero que façam para mim. Então, benignidade é você ver também o próximo, além dos seus defeitos e das suas limitações. Como assim? Hoje, a nossa visão de ser humano é às vezes olhar para fulano por conta do defeito que ele praticou, por conta do erro que ele praticou, por conta do defeito que ele tem, por conta da limitação que ele tem. Só que ser benigno é a gente olhar além disso. O que é que levou o irmão a fazer aquilo? O que é que leva o irmão a ter esse defeito? Por que é que o irmão tem essa limitação? O que é que eu posso ajudar para tirar, para remover ou para amenizar aquela limitação, para amenizar a dor daquele erro, para amenizar aquele pecado? E aí, nós temos que a cada dia se colocar no lugar do outro. Espera aí, como é que o irmão vai reagir se eu falar dessa maneira com ele? Ou isso com ele? E aí a gente fica meio com a cabeça impregnada porque a gente não quer pensar nos outros, a gente quer pensar só na gente. Você já prestou atenção? A Bíblia ela vem nos deixar claro, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E eu sempre deixo isso claro para os meus amigos, eu sempre deixo isso claro para mim, para o ministério onde eu frequento, onde eu prego, onde eu lanço a palavra,
Gente, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo significa que você deve se amar antes de você amar o teu próximo. Mas isso não significa que você deve se pôr no centro da sua vida, no centro das suas necessidades. Por exemplo, se você tem que ir a uma festa, você tem que ir a um congresso, pregar, um dos maiores congressos do teu sonho, da tua vida, né? Você tem um local ali que te convidaram com maior cachê, digamos assim, e me perdoem os tradicionais pela palavra, pelo nome cachê. E aí você vai parar, pensar e dizer, eu vou. Ok, é o culto da sua vida, é o congresso da sua vida. Pronto, eu e meu amigo missionário Lisandro, nós temos um sonho de ir para Almadebe e de ir para o Bom Samaritano. São dois sonhos, mas que tanto um quanto o outro vai ter a mesma proporção quando realizado. Por quê? Porque é nosso sonho ou ir para Almadebe ou ir para o Bom Samaritano. E aí, o que é ser benigno? Tá, vou para o Bom Samaritano. E aí, no meio do caminho, indo para o Bom Samaritano, já me arrumei, obviamente, já peguei minha melhor roupa, obviamente, se vou pregar, já fiz um estudo geral de tudo que eu irei pregar, já organizei lá o meu esboço, já organizei o meu esboço de folha a folha, já tenho o que eu vou pregar, já tenho o que eu vou fazer, já tenho algumas frases e alguns exemplos que eu vou dar no culto. Chega no meio do culto, no meio do caminho para o culto, e eu vejo alguém triste. Eu vejo um irmão sentado em cima de uma ponte para tentar suicídio. Ser benigno é eu olhar e ver o que é que ele está passando ali naquele momento para poder subir ali em cima. O que é que ele queria que eu fizesse se ele estiver... o que é que eu queria que alguém fizesse se eu estivesse no lugar dele? Será que eu queria pular? Ou será que eu queria que alguém fosse conversar comigo? Ah, mas tem uma Deb, peraí. Mas tem um bom samaritano, peraí. Você tem que se colocar no lugar do outro. A Almadeb está lá, os irmãos estão cheios lá, tem pastores lá, mas ali aquela pessoa está padecendo necessidade. Ela está precisando de uma ajuda, ela está precisando do socorro. E eu vou dar importância a um evento em que já tem pessoas adorando e que já tem pessoas que estão cheias e que tem pessoas que estão sendo curadas? Ou eu vou dar prioridade a uma alma que está prestes a se suicidar, a uma alma que está prestes a padecer, a uma alma que está prestes a morrer, que está prestes a ir para o inferno, porque caso vocês não saibam, suicídio é um pecado sem perdão. Porque quem tem o direito de te dar e de tirar é Deus. E a partir do momento que você tira esse direito de Deus, você está infringindo, você está pecando. Mas como é que você vai pedir perdão se você não está mais vivo para pedir perdão? Então, pera aí. Eu tenho que me preocupar com louvar como levita, como sacerdote, ou vou ter que me preocupar com aquela alma que está padecendo? Porque Jesus Cristo ele nos fala, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, será que não vale mais aquela alma que está tentando suicídio em cima da ponte do que a Almadeb, do que o bom samaritano? Então, a benignidade, ela vai mostrar a reação e a ação que você vai tomar naquele momento. Pera, eu vou para Almadeb para terminar aquilo que eu queria, para fazer aquilo que eu tanto sonhei, aquilo que eu tanto pedi, aquilo que eu tanto clamei, ou eu vou descer do carro e ajudar aquela pequena alma, aquele jovem que está precisando? É eu me colocar no lugar dele. O que é que eu queria que alguém fizesse caso me visse naquela situação? O que é que eu queria? O que foi que eu já quis? Quando eu tive minha época de depressão, quando eu tive minhas tentativas de suicídio, o que foi que eu quis? O que foi que eu quis? O que é que Danilo Melo dos Santos quis?
quando estava em seu ápice de depressão. Danilo Melo queria que alguém ajudasse. Danilo Melo queria que os pastores saíssem do carro, saíssem do trono para ir dar um conselho, para ir abraçar, às vezes nem falar nada, só dar um abraço e falar Jesus te ama. Então, ser benigno é eu me limitar a pensar no meu próximo de uma maneira que eu me coloco no lugar dele. Então, que nós possamos a cada dia ser benignos, que é o mesmo que ser misericordioso e bondoso, porque se eu escolher a alma débil, eu estou mostrando para Deus que é a alma que está ali, prestes a morrer, que está ali prestes a ser ceifada por Satanás, é muito menos importante do que um evento. Mas quando o fruto da benignidade estiver em mim, eu vou me colocar no lugar dele, vou pensar no que ele quer, vou pensar no que ele deseja, para desistir da alma débil para ir o ajudar. E se Deus quiser, em outra época eu vou, em outro momento eu vou. Se não for nesse momento, não é. Pode ser em outro. Deus, ele nos proporciona aquilo que nós queremos. E se Deus me deu uma oportunidade de ir na alma débil, de ir no bom samaritano, ele pode me dar mais outras por aquele ato de bondade, por aquele ato de benignidade. Então, irmãos, como todos os vídeos eu já faço isso já virou de lei. Se você acha que você tem benignidade, no final desse vídeo, dobre o seu joelho e peça muito mais a Deus. Peça que Deus multiplique a sua benignidade, porque nada para Deus é demais, né? Uma frase que eu vi segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, foi: nenhum homem é tão cheio demais a ponto de não querer nada, de não precisar de mais nada, nem outro é tão vazio demais a ponto de não ter nada. Então, para recapitular, para ficar um pouquinho mais entendida, nenhum homem é cheio demais a ponto de ter tudo, nem outro homem é vazio demais a ponto de não ter nada. Então, dobre os seus joelhos e fala: Deus, fortalece a minha benignidade, me encha mais, multiplique minha benignidade. E se você não tem, peça: Deus, me dá amor pelas almas, me dá amor pelas pessoas, me faça me colocar no lugar do meu irmãozinho, porque eu quero esse fruto em mim. E quando você perceber que quando você tiver com os 9 frutos do Espírito avivados em sua vida, você vai ver que sua vida vai mudar muito. Muito além do que você pensa, muito além do que você imagina. Então a palavra de hoje é essa. Fiquem na paz do Senhor. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, porque essa palavra é essencial não só para a sua vida. Não queira guardar água só para você. Faça igual aquela mulher samaritana que depois que conversou com Jesus, ela foi repartir com o pessoal de Samaria tudo aquilo que ela tinha vivenciado com Cristo, tudo aquilo que Deus tinha falado com ela. Você percebe que quando, em algumas curas em que Jesus falava para os curados, não fale para ninguém, a maravilha de Cristo na vida deles era tão grande que eles saíam compartilhando com os outros. Vocês vão ver que depois que Cristo morreu, os discípulos e os apóstolos saíram pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque não só por necessidade, mas porque a alegria deles era tão imensa em ter conhecido Cristo, em ter vivido com Cristo, em ter visto curas e milagres de Cristo, que eles não conseguiam deixar calado, não conseguiam ficar calados. E eles sabiam que da mesma forma que eles precisaram, outras pessoas precisavam também. Então você compartilha esse vídeo com seus amigos, no grupo da sua igreja, no grupo dos jovens, né? No grupo da igreja, envie lá para o seu pastor, porque nós estamos aqui com um único propósito, e é anunciar a palavra de Deus. Eu não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por fama, né? Eu sei que se vier fama, se vier dinheiro, é só um extra, mas o meu foco aqui é estar pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, porque o fim vem, o fim vem. E o meu desejo e o desejo de toda a minha igreja, meu ministério, o desejo de todas as igrejas do mundo é que ninguém pereça, ninguém padeça, mas que todos aqueles que lutam pelo reino, com o reino, através do reino,
sejam alegrados naquele grande dia e não sejam envergonhados. Fiquem na paz e até amanhã. Amanhã estarei com um vídeo assim falando sobre o nosso amiguinho Pedro. Fiquem na paz.